Seja muito bem-vindo ao meu canal Maternais Sem Filtro. Hoje vamos falar sobre os profissionais que vão te ajudar na sua gestação e no seu pós-parto. Eu vou falar um pouquinho sobre os profissionais que me ajudaram enquanto eu estava grávida e que eu acredito que vão te ajudar também. Claro que você não precisa contratar todos esses profissionais, se isso é uma coisa difícil, assim, questão financeira e tal pra você. Claro, a gente tem que elencar ali prioridades. Mas eu vou falar um pouquinho de cada um deles e aí você pensa desse primeiro profissional, esse você não vai ter como fugir, que é o obstetra ou a obstetriz. O obstetra ou obstetriz, ele vai te ajudar ali no pré-natal, ele vai te encaminhar os primeiros exames, na verdade todos os exames da sua gestação. Ele vai te orientar sobre o que é esperado, o que não é, quais são as suas principais dúvidas, é com ele que você vai tirar. Você vai aprender basicamente tudo do que você precisa para sua gestação com esse profissional. Ele que vai te guiar ali no pré-natal e provavelmente vai ser a pessoa que vai te acompanhar no seu parto, né? O profissional de saúde que vai te orientar quando você estiver passando pelo parto, tanto normal quanto o cesárea. Então, esse é imprescindível, não tem como você fugir. Tem na rede do SUS e tem na rede particular. É interessante você buscar, quando você for pensar no seu obstetra, relatos, olhar ali quais hospitais que ele atende, ver ali a taxa de cesárea, que não. Então, tudo ali você pode ter essas informações, você pode ligar no plano de saúde se você tem um plano. Eu acho que no SUS também tem como verificar isso. É muito importante você confiar nesse profissional, porque é ele que vai te encaminhar basicamente todos os exames que você vai precisar na gestação. O segundo profissional que me ajudou muito, muito mesmo, é a nutricionista ou o nutricionista. Eu tive diabetes gestacional, mas isso não quer dizer que se você não tem, ele é indispensável. É interessante você ter um acompanhamento com um nutricionista, porque o obstetra, apesar de ele ser especializado na gestação, ele não é especializado na alimentação da gestante. Então, quando você passa com um nutricionista, principalmente um nutricionista focado na saúde da mulher, ele vai te pedir alguns exames complementares para ver como é que tá seu nível ali de açúcar, de ferro, de vários nutrientes que você precisa ter em alta quantidade, tireoide, tudo. E ele vai te fazer um cardápio específico para o seu momento de gestação. Então, por exemplo, você está tendo muito enjoo, não está conseguindo comer, ele vai te orientar quais alimentos vão te ajudar nesse enjoo, quais eles pioram, como é que você consegue manter a nutrição mesmo às vezes tendo uma hiperemese gravídica, por exemplo. Então, é um profissional que ele vai olhar com mais detalhe para a sua alimentação e sua nutrição enquanto gestante. No pós-parto é legal também você continuar com esse acompanhamento. E ele também pode te ajudar ali a você ter um ganho de peso saudável. Que a gente acha que tá ganhando peso na grávida, tá ótimo. Mas não é bem assim. Tem um percentual ali específico para o seu tamanho, para o seu peso, para a sua altura. Não é assim, vou engordar 15, 20, 30 quilos, tá tudo bem. Não tá, porque muitas vezes pode ser um inchaço ali que você tá retendo líquido. Pode ser ali algum descadeador de endócrino, enfim, alguma coisa que pode estar ali desregulado e só com a alimentação você já consegue se orientar, tá? E controlar ali talvez, por exemplo, uma diabetes gestacional, que foi o meu caso, consegui controlar tranquilo com a dieta e foi bem legal, assim, pra eu saber, assim, que tava tudo bem em termos ali nesse ponto aí da diabetes. O terceiro profissional é o fisioterapeuta pélvico. Esse eu acho que é um meio que indispensável, independente se você vai ter parto normal ou parto cesárea. Por quê? É ele que vai verificar o teu tônus muscular na região pélvica, ele vai passar exercícios, vai passar orientações, como fazer os movimentos ali na bola, os movimentos em pé, sentado, enfim. Ele vai te orientar para fortalecer aquela região. Então, muito provável ali, quando você já tá de 6, 7 meses, começa a ter escape de xixi, porque tá, apertando. Então, ele vai te ajudar a diminuir os escapes. E depois, no pós-parto também, porque a gente fica muito flácido, é uma região que fica
bem, assim, fraca depois, mesmo que, independente da via de parto, né? Porque houve ali uma mudança muito grande. Então, esse é um profissional muito, muito indicado nesse período de gestação, tá? Ele é muito legal. Esse eu acho que não tem na rede do SUS, eu acho que só particular. Mas se você puder investir, invista que vai te ajudar muito. E ele também, se você prefere e tá buscando o parto natural, ele vai te orientar a fazer a força certa, a conhecer ali os músculos daquela região, a fortalecer o teu períneo, né, para não ter uma laceração, ou para diminuir, né, uma laceração. Então, é um profissional que eu indico muito mesmo, fez muita diferença para mim. Já esse profissional que eu vou falar agora, ele é legal você ter também, mas também não é assim imprescindível, tá? Que é um personal. Quando você tá grávida, é legal que você possa e faça exercício físico. Isso vai te ajudar na tua autoestima, vai te ajudar a lidar com as dores, os cansaços. Por mais que pareça que, nossa, mas vai fazer exercício grávida, mas vai cansar muito mais, pelo contrário, vai te ajudar a fortalecer teu lombar, vai te ajudar a fortalecer os músculos da coluna. Os músculos da coluna é boa, né? Os ossos da coluna, os músculos ali da região torácica, onde a gente vai fazer toda aquela mudança. Os músculos abdominais. Não vai te orientar a fazer abdominal, vai te orientar a não ter ali uma diástase ou algum processo ali também. E fisioterapeuta pélvico também olha isso, tá? Olha bastante a questão da diástase. Então, é bem legal, assim, que se você pode, né, fazer um exercício físico, você contratar alguém que vai estar sempre de olho ali, se você não... quanto peso você pode pegar, de que forma você está executando o exercício, para ver se você tá com a postura mais ideal, porque querendo ou não, quando a gente tá gestante, a gente muda o nosso centro de gravidade, então a gente tende a fazer compensações ali que talvez não sejam legais e que daí que geram as dores nas costas, no pescoço, no quadril, na pelve. Então, o personal é uma indicação muito boa ali para a sua qualidade de vida mesmo, para você ter uma gestação mais tranquila, né, com menos dores. O quinto profissional é um psicólogo, principalmente se você está tendo uma gestação não desejada. Eu acho que eu não tive psicóloga na minha gravidez, mas eu senti um pouco de falta, sim. Seria interessante eu ter tido alguém para conversar, eu acho que principalmente no pós-parto, sabe? Porque a gente consegue conversar assim com quem está junto com a gente, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Só que o psicólogo, ele é uma pessoa adequada, porque ele vai olhar aquela situação de fora. E ele ainda tem os estudos para entender o que você está sentindo, aquilo que você está passando. Ele vai te dar conselhos e orientações específico para o seu caso, não vai ser baseado na minha experiência, vai ser baseado no que ele estudou e que ele entende aquilo que você está sentindo. Então, é bacana você ter um psicólogo para você conseguir aceitar melhor a gestação, conseguir passar melhor pela transição, né, a transformação que a gente passa na gestação, né? Por mais que eu desejei a Marina, por mais que foi assim mágico para mim, teve momentos, sim, que eu fiquei muito perdida sobre o que eu estava sentindo, sobre o que eu estava vivendo. E foi difícil para eu me entender, porque dava a impressão que ninguém ia entender o que eu estava passando, sabe? Só eu que estava entendendo. E daí, tipo, eu não conseguia me expressar, contar com uma amiga ou outra, porque, é normal, é assim mesmo. Só que não é assim mesmo, eu não tô bem. Então, é legal você ter, sim, uma pessoa para orientar. Eu acredito que no SUS também tenha, mas aí tem que verificar na sua cidade, no lugar onde você mora. O sexto profissional é a consultora de amamentação. Essa acho que é mais pro pós-parto ali, mas é legal você já ir estudando, já ir conhecendo as consultoras da tua cidade, consumindo conteúdo na internet de consultoras que você acredita que faz sentido, né? Que você confia. Porque ela vai te ajudar muito ali na amamentação. Acho que independente de quantos filhos você tem, a amamentação ela pode ser muito desafiadora. Mesmo se a sua primeira foi tranquilo, não quer dizer que o segundo bebê vai saber.
né? Então, a amamentação é um ponto, assim, bem sensível para algumas mulheres, né? Até porque a gente não tá acostumada a ter um bebê sugando ali muitas e muitas horas por dia, então o peito machuca, daí a gente não sabe se tá certo, se tá errado, se ele tá mamando o suficiente ou não, se o leite que eu tô produzindo é suficiente ou ele tá passando fome, eu tenho que complementar, oh, meu Deus do céu. Então, é importante ter uma consultora ali pra te orientar, ou corrigir uma pega, ou te dizer assim, olha, tá adequado, não tá adequado, como é que a gente vai fazer, de orientar mesmo. Acho isso muito, muito, muito importante. Porque a gente, principalmente mãe de primeira viagem, a gente não tem muita noção, assim, de como é que o bebê tá certo, é isso mesmo, a minha produção tá assim. Eu tive muita dúvida com a Marina nos primeiros dias de se ela tava mamando o suficiente, sabe? Se ela tava engolindo mesmo e tal. Porque o meu leite foi descer lá pelo 6º dia dela. O umbigo dela caiu com 4 dias e o meu leite desceu com 6. Então, eu estava um pouquinho desesperada. Porque eu tinha medo dela estar mamando pouco. Mas ela se saciava, só que a gente sempre tem esse medo, né? Ali nos primeiros 2 dias no hospital, eu tava ainda muito grog da cesárea, então eu tava meio perdida. E aí eu fiquei com medo, achei que ela não mamando direito, até que um dia ela não mamou muito bem. Eu acho que é por causa da minha preocupação, passou pra ela, sabe? E aí ela teve que complementar com fórmula lá no hospital, mas foi só uma vez também. E aí a fonoaudióloga do hospital que veio verificar, viu que ela tinha a linguinha presa, que ia ser um pouco mais desafiador mesmo. Mas no fim deu tudo certo. Só que se eu tivesse talvez alguém me orientando especificamente sobre a amamentação, talvez eu teria ficado mais tranquila. Por isso que eu indico esse profissional. E o último, que é extremamente importante, esse eu acho que vale a pena você abrir mão de alguma coisa do seu enxoval para você poder investir nisso, ou guardar dinheiro para investir nisso, que é uma doula. Uma doula é muito importante, independente da via de parto. Independente da via de parto. Por quê? Normalmente o serviço da doula não é só no dia do parto, é durante a sua gestação. Eu contratei a minha, eu tinha 6 ou 8 semanas de gestação, eu não lembro. Foi bem no início, assim. Porque eu queria muito parto normal e eu já tinha ouvido falar sobre isso. Então eu fui atrás. Aí pesquisei, encontrei uma doula que se adequava, assim, com o meu pensamento e tal. Que eu me identifiquei com ela já de cara, assim. E foi muito importante pra mim, porque a gente tinha encontros meio que mensais, assim, online. Teve 2 vezes que a gente se viu pessoalmente. E foi muito importante pra gente conversar, pra eu entender o que eu ia passar, ou como é que era, como é que funcionava, o que eu podia esperar do hospital, o que não, o que era importante, o que eu poderia passar. Então, assim, ela foi desmistificando os meus medos, ela foi me orientando, ela também falou bastante da cesárea, pra eu não ter medo, que se fosse preciso, ela não iria fazer nenhum tipo de protesto contra o hospital, então isso pra mim foi bom, né? Eu não queria nenhum tipo de confusão mesmo. Então ela me orientou do início da gestação ao fim. Então se eu tinha alguma dúvida da gestação e que a obstetra talvez não me deixou claro, eu ia lá, perguntava pra ela, passava pra ela como é que tava a minha gestação. E assim a gente foi conversando durante os 9 meses. E aí no dia do parto foi essencial. Porque ela também não só me preparou, mas preparou o meu parceiro. Meu parceiro participou de todas as reuniões. Então, ele que estava coordenando tudo. Ela estava ali como um suporte emocional, né? Ele conseguiu ir para casa em um dado momento, porque eu fiquei em indução, né? Então, não estava em trabalho de parto ali por mais de 20 horas. Aí eu falei, amor, vai para casa, ainda nem entrar em trabalho de parto. O hospital era 2 minutos da minha casa, é muito perto. Então, caso entrasse em trabalho de parto, eu já ligaria para ele e ele voltaria. Mas aí, como ela estava ali, ele pôde voltar, ele pôde tomar um banho, ele pôde comer, ele pôde ter um pouco, assim, de liberdade e eu não ficar sozinha. Eu tava com alguém que confiava, eu já conversei com ela outras coisas que eu não estava conversando com ele. A gente teve um suporte ali. E aí, quando eu tive a notícia que seria cesárea, e eu conversando com ela, e ela disse, não, é uma indicação realmente, né, eles não estão te engambelando nem nada, tá tudo bem, porque eu fiquei com esse medo, né, eu fui perguntar a opinião dela. E aí ela super me deu um suporte emocional e espiritual até, sabe? Porque eu fiquei com muito medo ali no começo, né, que tem que colocar sonda, tem que fazer um monte de coisa.
Aí ela orientou meu marido, e meu marido me deu esse suporte e ela deu suporte pra ele. Então foi muito, muito, muito bacana. E no fim, ela ainda foi nossa fotógrafa sem querer, porque daí ela pôde entrar no nosso parto lá na cesárea e tirou umas fotinhas pra gente. Tá, mas isso foi só um plus, assim, não que a doula vá fazer isso, tá, gente? Não é o papel dela. Mas esses são os profissionais, tem muito mais, tem fotógrafo, tem pessoa que faz vídeo do parto, acho muito bacana. Tem o enfermeiro obstetra, tem diversos profissionais, muitos, muitos, muitos mesmo, que envolvem esse mundo da gestação. Mas eu quis selecionar, assim, os principais, porque às vezes a gente tem dúvida de qual que a gente vai investir inicialmente, né? Se você tem vontade de ter, por exemplo, um parto em casa, aí já teria que ter mais profissionais, uma equipe mesmo. Mas como não é o caso da maioria, eu trouxe os principais. Então o vídeo de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado e te esclarecido. E me conta aqui nos comentários quais desses profissionais você já contratou ou quais desses você está com vontade de contratar. Dependendo, eu posso te indicar as pessoas que cuidaram de mim, certo? Um beijo e até!